Fala, meus queridos, vamos começar aqui mais uma Masterclass. Na aula anterior a gente abordou aí questão de luz e sombra, então agora eu vou pular já para cores, tá? Na verdade a gente vai fazer aqui uma introdução ao assunto cores, porque é um assunto complexo, assim como o valor tonal também é complexo, a gente pode ficar desenvolvendo em diversos tipos de exercícios, em diversos tipos de aulas. Mas aqui a gente vai começar uma primeira abordagem no tema cor. Então, se você tem aquelas dúvidas, se você tem medo, se você não sabe como trabalhar com as cores, presta atenção que essa aula aqui é para começar a solucionar esse problema em a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Bom, tem algumas imagens aqui. Vamos começar pela primeira. Como eu fiz na outra aula, que a gente vai fazer bem esquema de aula, anotações, eu vou falando e escrevendo e a gente vai desenvolvendo em cima disso. Então, nossa primeira imagem aqui tem ali uns brinquedos infantis. Putz, tá, e aí? O que isso representa pra gente? Então, assim, eu gosto de começar por essa questão de ter alguns elementos simples, porque quando a gente está lidando com cor, vamos pensar, eu trouxe a relação do brinquedo infantil, vamos pensar num bebê, numa criança muito pequena. Quanto mais simples essas cores forem para as crianças, melhor elas visualizarem, tá? Por isso que brinquedos infantis, eles geralmente têm as cores chamadas primárias, né? São as cores base ali que a gente tem no nosso círculo cromático, que a gente vai abordar ele aqui durante essa aula, mas a gente tem essa coisa muito evidente, porque as cores de uma forma pura, elas criam um contraste muito grande. Então, quando a gente tem elementos como aqui esses brinquedinhos, então eu tenho um vermelho bem forte, eu tenho um amarelo, eu tenho um laranja, eu tenho um azul, eu tenho um rosa, eu tenho um roxo, eu tenho um verde. Então a gente trabalha com a pureza das cores, tá? Então vamos colocar aqui como um primeiro elemento. Então vamos colocar cores. Esse primeiro elemento, vamos colocar aqui como comunicação. Olha só. Então, antes da gente abordar questões técnicas, vamos pensar na cor como uma forma de comunicação. Então, como eu estou falando aqui que a gente tem crianças, né? Estamos usando elemento de brinquedos infantis, então as cores mais vibrantes, elas comunicam com esse público, né? Então, se a gente começar, vamos pegar essa última imagem, que depois eu vou falar dela, mas se a gente começar a trazer cores muito pastéis, cores muito mescladas, com um elemento muito realista, talvez uma criança não se identifique tanto com isso. Por isso que os desenhos animados, eles são super chapadinhos, com cores vibrantes, porque tem a ver com essa comunicação. Então, a gente já começa a entrar num aspecto da cor que tem a ver com uma questão da psicologia das cores, né? Vamos colocar aqui. Um outro elemento aqui é a psicologia das cores. Então, essa comunicação das cores vai trabalhar dentro da nossa psicologia, tá? Então, a gente tem diversos elementos, diversos livros, materiais, vídeos que tratam da psicologia das cores. A gente não vai puxar essa abordagem aqui. Essa abordagem ela é um pouco mais subjetiva, né? As cores frias são tristes. Não necessariamente. Eu posso trabalhar as cores frias de uma forma que não necessariamente gere algo de tristeza. A gente pode ir no clichê, a gente pode ir no básico, que as cores quentes são mais alegres, as cores frias são mais tristes, mas a gente também, dentro da ilustração, a gente controla isso sem necessariamente precisar se apoiar nessa questão tão básica assim. Porém, como a gente está vendo aqui nesse primeiro exemplo, essa questão básica ela funciona, ela comunica, né? Então esse é o primeiro ponto aí das cores. Então, sempre que você pensar em cores no seu trabalho, você está pensando o que você quer comunicar. Tudo que a gente faz dentro da ilustração geralmente tem um propósito, seja uma ilustração comercial, seja um trabalho encomendado, seja uma questão de um trabalho pessoal. Você tem, ou alguém pediu uma intenção com aquilo que você vai produzir. Se você vai fazer uma ilustração infantil, você, dependendo, óbvio, da temática, mas você vai evitar cores muito pesadas, muito escuras, porque tem a ver com a comunicação infantil, como a gente está vendo aqui. Eu pego essa questão do infantil, que acho que é o mais básico da gente poder partir aqui do princípio das cores. Então aqui a gente abordou um pouquinho da ideia de comunicação, né? Como que a gente pode usar as cores para isso. Então sempre tem a ver com um porquê. Tudo que a gente faz tem a ver com um porquê.
Beleza, então esse foi o primeiro ponto. Agora vamos adentrar um pouquinho na questão mais técnica mesmo. Então eu coloquei aqui, que eu dei um print screen aqui na tela, do Color Wheel, aqui no Photoshop. Então a gente tem aqui, ó, no Color Wheel já 3 elementos aqui, ó. Tem um H, vou mudar minha cor aqui, ó. Tem um H, tem um S e tem um B, tá? O que são esses elementos de cor? Vamos lá dar uma olhadinha, vamos mudar de pincel aqui para ficar mais interessante. Quando a gente fala de valores, a gente está falando da relação preto, branco e os tons de cinzas que são gerados. Então a gente tem um elemento só. Olha só que interessante, eu até deixei aqui uma versãozinha preto e branco desses elementos que estão na tela. Eu tenho certeza que vocês conseguem reconhecer um caminhão, um baldinho, uma pá, uma mulher com um binóculo, uma cena, nuvens, mesmo não vendo as cores. Por quê? A gente, como princípio, eu já falei isso várias vezes, a nossa visão, ela absorve em primeiro lugar a questão dos valores. E aí quando a gente leva para as artes, seja no desenho, na pintura, na ilustração, por isso que geralmente no começo a gente começa a trabalhar a questão de tons de cinza, porque é a maneira principal que o nosso olho enxerga a informação. Se eu tirar as cores da nossa vida, tudo bem, a gente até pode ter um probleminha ou outro, mas no geral, olha só, a gente consegue visualizar as cores dentro de uma certa normalidade. Tá? Por isso que a gente aborda valor tonal primeiro. Então, beleza, quando a gente tinha valor tonal, a gente tinha só esse elemento, né? Relação de branco, preto e cinzas. E aí, olha, eu vou entrar aqui no Color Picker, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, mas aqui eu gosto de mostrar. Então, quando a gente tem o H aqui, o H ele significa rio. Vamos lá. Então, ele é, ó, Rue. Não é o Rui BR, não, tá? Para quem é da internet, vai saber o que eu estou falando. Então, o rio, o que ele é? A matiz. Tá, mas o que é a matiz? A matiz é a cor, o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja, roxo, violeta, azul, cian, magenta. Isso é a matiz, é o nome que a gente dá das cores, tá? Então, é o primeiro elementinho que a gente tem aqui. Então, variou o rio, olha lá, estou trocando as cores. Tá vendo que no círculo cromático aqui, ó, eu vou girando e ele vai trocando as cores principais. Então a gente já vê que nesse formato aqui que tem o triângulo dentro, o círculo, a esfera, é a cor, né? É a matiz, ó lá, vai girando. Beleza? O segundo elemento aqui, que dentro do Color Picker a gente também tem aqui, ó, se eu clico, é a saturação, tá? Então vamos colocar aqui. O S ali, em inglês vai ser saturation. Vamos colocar aqui, ó, saturação. Pronto, vou abreviar aqui para vocês. Então, a saturação, o que ela é? Vamos pegar uma cor. Então, eu tenho aqui um vermelho, tá? Então, vamos começar a baixar a saturação dele. Ele vai perdendo essa intensidade. E ele está indo, nesse caso, quando a gente controla aqui, a gente está indo para o branco. Né? Vou deixar mais uma misturinha aqui. Mas quando eu pego uma imagem, vamos dar vamos pegar essa foto aqui, melhor. Tá, então tenho a minha imagem aqui, vamos dar um Ctrl U. Ctrl U no Photoshop, olha só, Hue Saturation. Pô, mas espera aí, Hue Saturation, Brightness. É HSB. Aqui, ó, HSL. Lightness e Brightness vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente dá um Ctrl U no Photoshop, abrindo o Hue Saturation, a gente está abrindo a característica principal da cor, os 3 elementos da cor. Então, a gente já falou do primeiro, que é a matiz. Olha lá, eu troco a matiz, ele troca as cores da minha cena. Saturação, que é o que a gente está falando, olha lá, vou subir a saturação, as cores estouram. Vou diminuir a saturação, eu vou começar a ir para o cinza. Quando a gente controlou aqui o saturação, vocês viram que eu fui para o branco, né? Eu fui perdendo essa intensidade. Mas olha só, se eu tiver aqui com o brilho, que a gente vai falar dele mais baixo, esse daqui não vai necessariamente para o branco, ele vai para o cinza. Assim como se eu me aproximar do preto, vai ficar tudo preto. Então, por default aqui, por padrão, quando a gente fala em saturação, é a pureza da cor. Então, é a vibrância mais forte na escala ali do círculo cromático, até o oposto, que é ir para o cinza. Então, quando a gente tira a saturação, a gente tira as cores. Belezinha? O que é legal da gente ver aqui,
Ó, aqui, nessa visualização de rio, aqui seria o meu ponto mais puro da cor. O vermelho mais puro, ou o verde mais puro, ó lá, fica aquele verde aceso. Agora é interessante uma coisa, aqui no Photoshop, quando a gente põe a pureza máxima aqui de saturação da cor, ele já avisa aqui, ó, tem um pontinho de exclamação, ele fala assim, ó, rapaz, esse cara aqui, você corre o risco de não ter isso, por exemplo, bem impresso, porque dentro aqui do computador a gente está no modo RGB, que é o Red, o Green e o Blue, que é a maneira como mistura as cores em monitor, TV, celular e tudo mais. Quando a gente vai em impressão, a gente vai imprimir, a gente vai para o CMYK, que é o cian, magenta, amarelo e preto. E aí essa conversão de RGB para CMYK, a gente perde o gama, a quantidade de cores dentro do CMYK é menor do que a do RGB. Então se você fosse imprimir isso aqui, você teria que ter todo ou uma tinta diferente, ou todo um cuidado para que você conseguisse, por exemplo, essa vibrância aqui gigante, essa saturação enorme aqui do verde, tá? Então a gente tem um problema. E aí, continuando aqui, o outro elemento que é o brightness aqui, ou quando a gente dá o Ctrl, é o lightness, é a relação que a gente vai para o preto, né? Então vamos continuar com o verde aqui. Se eu começar a diminuir o brilho, eu vou caminhando até um momento que ele vai virar preto. Tá? Quando a gente vê aqui no Hue Saturation, é a relação de quando tudo vai para o preto ou quando tudo vai para o branco. Tá? Então tem a ver com uma luminosidade. Então a gente já tem aí os 3 elementos da cor, né? Então a matiz, a saturação e o brilho, né? Ou lightness, ou brightness. Então vamos colocar aqui brilho. Então a gente tem esses 3 elementos que compõem as cores, tá? Todas as cores a gente vai ter essa relação aqui. E isso a gente está falando de cada cor de forma isolada, a gente não está fazendo comparações entre elas. Tá? Então toda cor é uma matiz, que é o nome da cor, saturação e brilho. Fechou. Por isso que quando a gente trabalha com valor tonal é mais fácil, porque na verdade a gente está trabalhando uma categoria aqui, né? Então quando a gente vai para a cor, a gente já tem mais dois elementos dentro da nossa equação, por isso que torna as coisas mais complexas. Então já entendemos aqui um pouquinho da propriedade básica da cor. Vamos colocar aqui isso, que aí fica mais fácil de vocês guardarem. Então a gente está falando aqui, minha letra está horrível, mas tudo bem. Vamos lá. Propriedade básica da cor. Tá? Então esse elementinho, esses 3 elementos, eles são as propriedades básicas aí que a gente tem da cor. Tá bom? Beleza? Tudo certo até aqui? Então já vimos como a gente pensa essa comunicação, né? A gente é um primeiro fator aqui. Já estamos vendo a propriedade, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ver a questão de misturas de cor, né? Que é o que torna a coisa mais interessante aqui para a gente brincar. E aí, quando eu falo de cor, de novo, eu vou falar, a gente fala de experimentação, tá? A gente tem, eu não vou adentrar numa parte tão teórica assim, mas a gente tem durante a história diversas pessoas que estudaram as cores. Um deles é o Goethe, tá? Se vocês quiserem procurar, espero escrever certo, Goethe. Tá, o Goethe ele tem um livro bem antigo que ele fala das propriedades da cor. Então são elementos que são legais de estudar, tá? Claro que, de novo, eu gosto sempre de partir para essa linha da experimentação. Vocês têm que começar a experimentar, porque assim, a gente vai achar soluções prontas de pessoas que já estudaram o assunto. E isso para a gente é um atalho gigantesco, tá? Porém, a gente precisa pôr a mão na massa, né? A gente precisa praticar. Então é legal a gente pega uma teoria, um conceito, uma explicação e aí a gente vai começar a testar para ver aquilo de forma efetiva nas coisas que a gente vai produzir. Então tem diversos caras, um deles, o mais, diria que talvez um dos principais aí que pegou dos caras mais antigos, né, que pegou um estudo a fundo de cor e documentou isso é o Goethe, tá?
Beleza, então a gente tem aqui o Hue Saturation, ó, deixa eu voltar aqui uma coisa legal. Aqui no Photoshop a gente tem a matiz, né, as cores numa tripinha aqui, né, numa escala aqui na vertical. Se a gente dobrar isso, contorcer isso, a gente transforma aqui no nosso círculo cromático. Beleza? E aí dentro do círculo cromático a gente vai ter alguns elementos que eu vou falar de uma forma mais rápida aqui. A gente tem, eu peguei essa imagem aqui, porque eu gosto desse formato, que a gente tem um triângulo ó, aqui dentro do círculo cromático, tá? Então esse triângulo, ele vai trabalhar, lembra lá na escola quando a professora falava que as cores primárias era o amarelo, vamos colocar aqui, ó. Cores primárias, né? Então amarelo, vermelho e azul, né? Com certeza, eu imagino que vocês lembram disso, tá? Na realidade, o ideal é a gente pensar no amarelo, no magenta, que é esse tom mais rosado, eu diria que até um pouquinho mais para cá, assim, ó. Tá? Um magenta e o cian, tá? Esse é o modo ideal. Porque, na verdade, por exemplo, quando a gente fala no vermelho, a gente já está falando com uma mistura de amarelo aqui. Então, esse modo primário aqui de pensar magenta, cian e amarelo, vamos colocar aqui primário, as primárias, vamos colocar assim. Então, são as cores primárias. Dessas cores aqui, a gente consegue criar toda essa questão do círculo cromático. Tá? Isso é uma forma de pensar, não é a única forma, né? Eu diria que talvez seja a mais básica delas, mas a gente pode pensar em outras formas. Tem artistas que têm as suas próprias paletas, como o Zorn, por exemplo, ele trabalha cores diferentes, ele sai dessa questão básica aqui do círculo, ele tem uma paleta mais reduzida. Mas aí a gente deixa isso para uma outra aula, senão a gente deixa a coisa muito, muito complexa. Então as cores primárias, aqui as cores básicas, que é o cian, amarelo e magenta, com elas, com as misturas delas, a gente consegue começar a chegar nas outras cores. E isso é uma coisa bem legal de, se vocês puderem, experimentar com tinta de verdade e não só no ambiente digital, tá? Aí você fala assim, cara, puta, não vou gastar com tinta, é caro. Não, compra um guache, pode ser o mais baratinho possível, só para vocês verem isso na prática, tá? Porque a mistura de tinta no digital é uma coisa, a mistura de tinta de verdade é outra, tá? Alguns elementos de cor no digital funciona bem próximo da mistura real, mas outras não. E aí no digital o que a gente tem que fazer? A gente tem que compensar isso. Aí a gente começa a entrar de novo, né? Quanto mais você conhece, se você conhece a mistura de cor e você sabe que o digital em alguns pontos não chega naquelas misturas, você, com o seu conhecimento do tradicional, você vai trazer isso para o ambiente digital. Tá? Por isso que é importante a gente também conhecer um pouco das mídias tradicionais. Tá? Comprou um guachezinho lá com as 3 cores primárias, vocês conseguem montar esse círculo cromático. No meu Instagram, bem nos posts antigos, tem até uma foto eu criando um círculo cromático com os meus filhos. Eu quis mostrar para eles que era possível a gente criar um círculo cromático com as cores primárias. E deu super certo, dá uma olhadinha nas fotos lá. Mas beleza, então a gente tem as cores primárias, para alguns de vocês isso vai ser super básico. E aí a gente começa, né? Misturou amarelo com magenta, a gente começa a criar, e aí a gente tem um triângulo aqui, ó, as cores secundárias, né? Então amarelo com magenta a gente gera um vermelho, um cian com o magenta a gente vai chegar nesse azul mais escuro aqui indo para um roxo, e o amarelo e o cian a gente vai chegar num verde. É óbvio, né, galera, se a gente começar a misturar, vamos criar aqui as misturas, ó. Já continuo a minha linha de pensamento. Então essas aqui são as primárias, vamos marcar já dessa forma aqui, para facilitar um pouquinho. Então a gente vai ter as secundárias aí, saindo dessas misturas, tá? Olha só que legal, secundárias aqui nessa mistura ficou o RGB dos monitores. Então tem alguns princípios aí que a gente vê que eles começam a aparecer na nossa cara, hein? Não vou adentrar tanto nisso, senão a aula fica gigantesca. Então aqui a gente tem as secundárias.
Beleza. Cores secundárias. Foram as misturas das primárias. Então, o que eu estava falando, é óbvio que na mistura tradicional é legal você ter um referencial de um círculo cromático que você pegue na internet ou outro lugar, num livro, porque se eu pôr mais amarelo na mistura com cian, eu vou começar a gerar outro verde. Se eu pôr mais cian no amarelo, eu vou começar a gerar esse tom de um verde mais frio. Então, a gente, quando eu fiz esse exercício tradicional, eu peguei um círculo cromático como minha referência. Então, eu falei, bom, eu vou chegar nesse verde na hora que eu estiver misturando amarelo com cian, tá? Porque senão é isso, mudou a quantidade, muda, né, a cor que você está criando, e aí a gente pode fugir um pouquinho disso, né? Não tem como dosar 50% com 50% de cor, até porque algumas cores elas dominam as outras cores, né? Então, se você pôr um pinguinho de ciano amarelo, ele já vai começar a virar um verde rápido. Então, se você pôr 50% de ciano, 50% de amarelo, você vai gerar um verde que provavelmente não vai ser esse aqui. Por isso que visualmente é legal, eu falo isso sempre da questão da observação. A gente vai trabalhar a nossa observação, né? Visualmente é uma forma que a gente pode chegar de conseguir entender ali, controlar isso. Beleza? E aí a gente vai para as terciárias, né? Então, na hora que a gente mistura uma primária com uma secundária, a gente tem os nossos amiguinhos terciários aqui, que são vários, ó, são os intermediários ali da nossa mistura de cores, tá? Vou pontuar eles aqui para ficar mais didático ainda, né? Então, vamos começar aqui pelo verdinho, laranja, esse tom que para mim é mais magenta que o outro, esse roxinho aqui, um azul e esse tom aqui. Beleza, então aí a gente tem pontuadinho aqui as terciárias. De novo, para alguns isso aqui é muito básico, terciárias, mas a gente tem que partir de algum ponto, tá? Tem que partir de algum princípio aí. Então fechamos aqui a questão das cores primárias, secundárias, terciárias. Lembrem de misturar, lembrem de testar, tá? No digital, como eu falei, olha só, se eu pego um amarelo e vamos pegar um vermelho aqui, ó, e começar a criar a sobreposição, porque aqui a gente não está misturando, eu criei um laranja. Olha lá que legal. Pô, mas você falou que não funcionava. Então, ó, o amarelo com o vermelho, criei um tom de laranja bem próximo dessa referência aqui, ó, tá? Aqui tem um pouquinho mais de vermelho, vai. Beleza. Então tá, as cores próximas, elas tendem a funcionar essa mistura. Mas olha só quando eu pegar um amarelo e vamos pegar um oposto aqui, ó, um tom azulado. Então, em teoria, esse amarelo com esse azul, a gente geraria algo próximo disso aqui, um verde. Mas olha só, quando eu começo a misturar, olha o que começa a acontecer. Quanto mais eu pôr de azul, vou gerar o verde? Não, vou então pôr um pouquinho de amarelo. E eu não saio disso, tá? Porque as cores no círculo cromático dentro do ambiente digital, quanto mais distante elas estão umas das outras, a gente começa a ter um problema de acinzentar as nossas cores. Aí vem o conhecimento que eu falei, pô, se eu sei que o amarelo, vamos mudar um pouquinho esse tom de azul aqui, tá muito forte. Ainda assim, olha lá, não gera verde, tá? Gera um tom aqui, até começou a aproximar um pouquinho, mas ainda assim não é um verde bonito, é um verde acinzentado aí. Então o meu conhecimento vai dizer que na hora que eu estou misturando cor, eu vou falar assim, eu vou ter que pôr na mão um pouquinho de verde. Aí você fala, beleza, e aí você vai controlar se vai ser um verde mais frio ou se vai ser um verde mais quente, né? Que é outra coisa que é legal a gente abordar, quente, frio. Então por isso que é legal esse conhecimento dentro do ambiente tradicional, né? Dentro das misturas de cores. Beleza? Estamos quase terminando aqui o que eu queria falar de cor para vocês. Eu trouxe aqui um frame de um filme, que eu já mostrei ele, e é muito comum na internet vocês verem esses estudos, tá? Até se vocês quiserem procurar, ó, deixei anotado aqui, ó, Movie Frames Palette Colors, ó, chique, hein?
Movie Frames Palette Colors. Então são paletas de cores de frames de filmes, né? Para a gente traduzir e ficar mais fácil. Então vocês encontram vários. Isso aqui é uma demonstração do que provavelmente foi pensado antes da execução do filme, na pré-produção, e também na pós-produção a gente pode controlar esses ajustes, assim como eu mostrei para vocês, né? Quando eu trouxe aqui, ó, se na minha pós-produção eu falo que eu quero a cena mais saturada, eu vou saturar ela, independente de como ela foi filmada. Mas é claro que dentro do universo cinematográfico, tudo é bem planejado. Então, para se chegar nessas cores, as coisas foram planejadas, tá bom? Não é aleatório e depois corrige a cor aí, tá? Não é para ser assim, tá? Mas na pós-produção a gente pode mudar. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl B aqui, que é o Color Balance, tá? Eu posso falar assim, olha só, eu quero que nos meus highlights, nas luzes, eu tenha mais amarelo. Isso já muda a minha percepção do filme, né? Ou nas sombras, eu quero mais azul. Então eu já começo em um pouquinho de cian, ó, já começo a mudar a característica do filme, né? Já começa a mudar a paleta de cores, já começa a comunicar outra coisa. Lembra que a gente falou no comecinho aqui, comunicação. Mas por que eu trouxe isso aqui? Para vocês começarem a perceber de fazer essas análises, né? Então, esse tipo de frame de filme, quando a gente tem as cores embaixo, você fica assim, beleza, tá, tem as cores ali, legal, mas por que não nós não fazermos esses estudos, né? No mundo ideal, não é tão bom você pegar o color picker, aqui o conta-gotas, e ficar capturando direto de um frame, de uma foto. Por quê? A gente tem uma tendência a não pegar exatamente a cor, porque a gente está lidando com pixels, né? Olha só, eu vou andando aqui, as cores vão mudando. Mas para efeito educacional aqui, da nossa observação, funciona. Então eu posso montar aqui, ó, vou montar uma paletinha que tem a ver com o céu, aqui para baixo ele vai clareando, vamos pegar aqui esse outro elemento, fazer aqui embaixo, da parede aqui, com claro, com escuro, vamos ver os tons de vermelho, laranja, aqui é mais um laranja, né, que tem aqui na minha cena. Tem uns escuros, tem uns caras bem escuros, olha só. E a gente tem aqui, que mais? Tem uns amarelos aqui, né? Não vai fugir tanto do que a gente já marcou. E olha só que legal, se eu pegar esse cara e esse cara da ponta, olha só se eu subir a saturação. Eu tenho quase, tá? As cores primárias, né? Olha lá, se eu fizer um ajustezinho aqui, ó, roubando no jogo, eu tenho aqui, ó, algo próximo. Vamos pegar as primárias do colégio lá, ó. A gente tem algo próximo, um pouquinho de magenta. Algo próximo das cores primárias, ou seja, elementos que eu tenho no começo aqui da aula, eu tenho no final aqui da aula. São duas cenas totalmente diferentes, mas com paletas de cores muito próximas, né? Se eu eliminar aqui dessa sequência aqui tons como esse rosa aqui, basicamente esse aqui, porque a maioria eu poderia forçar alguns deles para ser mais verde, no máximo aqui, ó. Tem um laranja também, né? Então o laranja também teria que ser mais amarelinho aqui, ó. Tá? Então, para ficar bem primária. Então, as cores que eu tenho no primeiro elemento, que são cores primárias, olha lá, seja o que a gente aprendeu na escola, amarelo, vermelho e azul, ou o que seria o mais correto, amarelo, magenta e cian, a gente tem na primeira imagem e na última imagem. Mas com o quê? Com controle de brilho, com controle de saturação. Então, uma comunica para um público, a outra comunica para o outro. Mas a base, a estrutura, ela é a mesma para as duas, com um controle ali diferente. Então a gente vê que quando a gente domina isso, a gente começa a conduzir de uma forma muito mais interessante. A gente começa a ver que, putz, né, se eu tenho que fazer uma ilustração infantil, então eu posso ir para uma linha. Se eu quero fazer algo mais realista, eu posso ir para outra. Se eu vou fazer uma coisa de fantasia, eu posso extrapolar, posso ir para outro caminho e assim por diante.
Tá bom, pessoal? Então, para essa aula de hoje, essa introdução às cores, a gente vai ficando por aqui. Então, a gente fez uma abordagem do famoso primárias, secundárias, terciárias, mas a gente vê que tem algo a mais por trás, né? Não é uma coisa tão simples e básica do tipo, tá, eu vi no colégio, o que eu faço com isso? Opa, não, peraí, a gente está vendo que tem elementos que a gente pode, com esse básico, começar a trabalhar. Então, quando a gente pensa em cor, que é uma coisa super complexa, porque tem 3 elementos dentro dela, de cada uma delas, e cor, como as cores, o básico não, a estrutura principal que quando a gente trabalha uma pintura, uma ilustração, é como as cores se relacionam, né? Aqui a gente está falando de cores mais isoladas, né? Os elementos, a propriedade básica da cor de forma isolada. Mas a gente tem que pensar que a cor ela atua uma com a outra, e aí elas começam a tomar vida, elas viram algo orgânico. E aí é o que torna a coisa mais complicada, né? Porque a gente está vendo que cada cor tem 3 elementos. Juntou 2 cores, já são 6 elementos conversando aí na nossa cena. E assim por diante. Mas a gente já tem aqui um start, um pensamento que com as coisas básicas a gente consegue falar, pô, peraí, eu posso partir do básico e aí desse básico eu vou subindo os estágios, tá bom? Experimentem, misturem, façam essas misturas, façam análises de frame de filme, de fotografia, tentem identificar quais cores vocês estão vendo ou capturando. Dessas cores, joga para o círculo cromático, fala assim, pô, olha só, isso aqui é uma mistura de amarelo com laranja, ali se eu subir a saturação vira verde, né? E assim por diante, para vocês começarem a melhorar a sua observação, e aí desse ponto a gente começa a criar, começa a trabalhar com mais eficácia a questão das cores. Mas para fechar a aula eu vou falar o que eu falei no começo. Experimentem, tá bom? A cor ela tem a ver com experimentação para que vocês consigam se encontrar com as cores, tá? A cor ela tem uma propriedade muito interessante, que ela tem uma relação muito particular com o artista. Claro, quando a gente está prestando serviço, a gente está fazendo o que alguém pediu. Então aí existe uma questão. Mas quando a gente faz algo mais pessoal, cada um vai ter uma dominância por uma paleta de cor, ou por uma cor em particular, ou um trabalho mais saturado ou menos saturado. A gente vê isso, se vocês começarem a olhar os artistas que vocês gostam, vocês vão ver, pô, esse cara aqui isso faz tudo em cinza. Ah, não, aquele ali são cores puras. Ah, aquele ali mistura, tem hora que é saturado, tem hora que não, e assim por diante. Então a cor ela tem essa característica muito pessoal. E aí, mais uma vez, experimentem, misturem, criem, apliquem, testem, olhem frames, olhem filmes, olhem o mundo ao redor, olhem a fotografia, para que vocês comecem a entender o que está acontecendo e como que a gente pode trazer isso para o nosso trabalho. Beleza, galera? Encerro aqui essa Masterclass aí de introdução às cores e a gente se vê na próxima aula.